e alegria, Pai, estar aqui, Senhor. Que honra orar pelo teu filho, Senhor, que vai trazer a palavra. Usa ele, Senhor, com autoridade, com temor e tremor, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dele. Se for palavra de correção, que não serve aqui. E se for, Pai, palavra de bênção, também que nós saia mais do que abençoado, Pai, na tua presença. Nós temos certezas da sua vitória. Temos certeza que a tua vitória é a nossa vitória, Pai. Toma ele em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento aqueles que vão morar na glória com a paz do Senhor Jesus. Amém. A glória ficou maior, né? Isso é sinal que o povo tem certeza de sua salvação. Aleluia. Louvado é nosso Deus. Quero agradecer ao nosso convidado especial, Jesus Cristo, por esta oportunidade, a esse momento. Sem ele não estaremos, se não fosse por ele, não estaremos aqui. Verdade. Louvado o nosso Deus, a vida do pastor Marcos, pela confiança, né? A vida dos irmãos, né? A pastora, de todos os irmãos, né? É um prazer rever os irmãos, o pastor Euclides, né? Um homem de Deus, ali o presbítero Flávio, irmãos. Muito tempo eu não vi o Flávio. Brincadeira, irmão. Ele está corrido mesmo um negócio de final de ano para eles aí, né? Glória a Deus. Mas é vitória, irmãos. Pode ficar preocupado, não é rebelde, não. Glória a Deus. Além de Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Abram suas Bíblias, irmãos, para nós ganharmos tempo. É só brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Livro do Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desculpa, capítulo 5 e o versículo, glória a Deus, 20. Aleluia. Desculpa, é Atos capítulo 4 mesmo, que eu tinha pulado aqui. Atos capítulo 4 e o versículo 20. Aleluia. Atos, capítulo 4, 20. Término de campanha hoje, né? Glória a Deus. Aquele que fez seus propósitos, né? E o propósito foi de agradecimento a Deus, né? E o tema até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quando nós entramos nesse versículo, muitas pessoas agradecem ao Senhor por ter ajudado em cada situações, nas nossas provas, nas lutas, dificuldades, né? Quando nós precisamos de força, quando estamos fracos, desanimados, aí vem Deus nos sustenta, nos coloca de pé. Mas hoje nós vamos para olhar, analisar uma análise diferente. Se nós temos certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado, se eu e você temos certeza que o Senhor nos ajudou, e aonde está a nossa certeza que nós temos ajudado e cooperado com o Evangelho de Cristo? Aonde está o que nós estamos fazendo? E não porque, pastor, tem muitos que não vim falar aqui daqueles que estão parados, aqueles que não têm um compromisso, não. Eu vou falar algo aqui da parte do Senhor, para nós sairmos aqui com a certeza que Deus, Ele conta comigo e com você. Que esse mesmo Deus que toma conta de mim e de você e que nos ajuda, Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele conta conosco. Aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Glória a Deus, servo do Senhor. Né? O presbítero José, uma oração maravilhosa da parte de Deus. Aleluia. Como o tempo passa, irmãos. Como o tempo passa, irmãos. E o irmão José está novo, irmãos. Está novo e não mudou nada não, hein? Não mudou nada. Não mudou nada não. O tempo que era pequeno naquela rua, irmãos. Ali era só misericórdia, irmãos. Né?
mas graças a Deus a gente não se corrompeu. Né? Às vezes as pessoas falam assim, muitos vai na cabeça de um, foi porque às vezes tem aquela mãe que fala, meu filho está nessa situação porque o amigo dele levou ele a isso. Não, a decisão não foi dele. Se você fala não, é não. O passo é seu, quem vai dar o passo é você. É a mesma coisa, eu vim para a igreja por causa do pastor. Não, você deu o passo. Ele ofereceu Cristo para você, mas você deu o seu primeiro passo. Né? E eu louvo a Deus por isso, né? Louvado o nome do Senhor. E vamos para a palavra, irmãos. Aonde, nesse versículo, a resposta de Pedro e João, que eles falam da resposta diante da primeira perseguição que a igreja primitiva ela passa. Mas antes disso, lá em Atos, capítulo 3, nós sabemos da história de um ato que aconteceu às 3 horas da tarde, quando Pedro e João estavam indo para o templo para a oração. E ali estava aquele leproso com cerca de 40 anos de idade, aquele homem que não podia andar, aquele homem que as pessoas passavam, não faziam nada por ele, não podiam fazer. Tanto a vida dele, ele dependia das pessoas, dependia para comer, para beber de esmola das pessoas. Todas as pessoas que entravam, aquele homem estendia as mãos e pedia algum trocado, pedia alguma esmola. A vida daquele homem foi daquele jeito. Quem sabe nos dizer que a infância dele cresceu ali na porta do templo. Quem sabe a adolescência dele cresceu e foi ali pedindo esmola. A fase adulta dele era viver na porta do templo pedindo esmola. Vivia daquilo. Uma pessoa que não tinha nenhuma esperança, uma pessoa que, qual era a expectativa dele? Qual era o sentido da vida para aquele homem? Qual era o plano? Que planos ele tinha? Nós, louvado o nome do Senhor, temos saúde, temos força. Quando nós trabalhamos, nós ganhamos. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Deus ele vai nos conceder, Deus ele vai dar força. Eu creio que Deus vai abrir a porta. Eu entrego o meu sonho na mão de Deus. E aí você sai, você vai trabalhar, você busca. Mas aquele homem, qual era a esperança que ele tinha? A vida dele ali, ó. Mas aí certo dia, Pedro e João, eles passando para entrar na porta do templo, para entrar no templo, eles veem aquele homem pedindo uma esmola para eles. Aí eles disseram para ele assim, olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos vamos te dar hoje. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Levanta, homem! E aquele homem me levantou. E entrou com eles para dentro do templo. E ele teve uma experiência que ele nunca tinha tido em sua vida. É entrar dentro do templo para adorar o nome do Senhor. E ele entra com eles. A alegria daquele milagre, muitos espantados, maravilhados com isso. Era um momento que hoje, quantos pregadores hoje, quantos homens, mulheres, uma situação dessa poderia assim, agora eu vou me gloriar, eu fiz o paralítico andar, eu faço, pastor Marcos, se eu pôr a mão aqui orar, o negócio aqui é benção. Se eu pego o microfone, a tampa da chaleira a boca. Muitos hoje, quem passa, tem essas situações hoje, se ele está pregando, ele está orando, aí acontece o milagre. Não, eu fiz isso. Pedro, passando uma situação como essa, um homem entrou com eles dentro do templo. Você vai comigo no capítulo 4, no capítulo 3. E aí depois da cura desse homem, Pedro ele aproveita a situação. Que o povo ficou ali abismado, ficou ali encantado com aquele milagre. E ele começa a falar da onde foi aquela fonte. No capítulo 3, versículo 9 de Atos, ali fala o efeito do milagre. Ó, todo milagre que acontecer na minha e na tua vida, ele tem que causar um grande efeito na vida do próximo, na vida dos muitos. Aquilo que Deus ele fazer na tua vida vai causar um grande efeito na vida das pessoas ao teu redor. Vai causar um grande efeito. Algo que Deus ele vai fazer na tua vida vai causar um grande efeito nos teus vizinhos, nos teus inimigos, nos seus amigos. Milagre de Deus é isso. Não fica limitado só a você. Milagre de Deus ele é tão grande que aqueles que estão ao redor vão ser impactados com ele.
até de uma maneira de serem transformados, ver o que Deus ele fez na tua vida. Olha o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Estava lá embaixo, mas estava buscando. Meu Deus! O que aconteceu? Pedro, ele aproveita essa situação e ele começa a falar disso. Ele fala, todo mundo viu o homem andar e louvar a Deus, né? Todo mundo reconheceu que era aquele paralítico que estava sentado todos os dias ali na porta do templo. Todo mundo estava vendo aquele momento, né? E ali Pedro, ele aproveita, viu aquilo que o povo, né, estava olhando para aquele homem. Ele aproveita a situação e ele diz, homens israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós como se tivesse sido por nosso próprio poder ou santidade que esse homem passou a andar? Porque todo mundo ficou olhando, olha só, esse Pedro, esse João aí, esse é base, esse aí tem azeite na botija. Todo mundo ficou olhando, esse aí tem azeite, esse é base, esse é homem de Deus. Aí Pedro, ele falou, não, vou baixar a bola aqui. Ele fala, por que vocês estão olhando para a gente como se foi nós que fizemos isso? Se é nós que estamos com essa santidade, com essa autoridade, com esse poder, por que vocês estão olhando para nós? E acontece isso, irmãos. Muitos têm olhado, tratado homens como Deus, mas esquecem que o homem é limitado, irmãos. Eu sempre falo isso na igreja, irmãos, não olhem para o pastor Paulo, não. Hoje eu estou aqui, amanhã Deus pode nos levar. Hoje o pastor Marcos está aqui. E se Deus leva ele, irmãos, a igreja ela para? Não, ela tem que continuar. O evangelho tem que continuar. E muitos têm olhado às vezes para o homem, olhado para como tratado como Deus. Pedro, ele falou, olha, peraí, isso aqui não foi nós que estamos fazendo. Olha que ele fala, quando ele vê o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem entregaste perante a face de Pilato, negasse mesmo, após ele ter decidido libertá-lo. Ele fala, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que fosse liberado um homem homicida. Pedro aproveitou aquela situação, irmãos, e começou a descer o cajado. Falou, olha, sabe quem é que está fazendo isso? Sabe quem é que tem esse poder para operar, para curar um milagre? Foi aquele que vocês rejeitaram, homens israelitas. Foi aquele que vocês rejeitaram, não aceitaram ele. É esse hoje que curou esse homem que muitos passaram, não poderia fazer nada por ele. Mas aquele que vocês rejeitaram, ele fez. Aleluia. Pedro estava falando, não podemos sair, eu não fiz nada, mas Jesus estava fazendo. Aí ele diz, assim mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. E ele falando, olha só, assim mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunha. Aí no 16 ele fala, pela fé no nome de Jesus, que esse é o mesmo nome, fortaleceu este que veio e conheceis. Sim, a fé de que veio por meio de Jesus deu a este homem a cura completa na presença de todos vós. Pedro estava dizendo, olha, sabe quem operou isso? Sabe quem fez isso na vida desse homem? Foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Foi Ele que morreu e ressuscitou por nós que fez isso. Vocês não deram crédito, muitos não deram crédito para Ele, e é Ele que está operando isso. Eu não posso fazer nada, João não pode fazer nada, mas Ele pode fazer. Quero dizer para você hoje, igreja, o mundo não pode fazer nada, os seus amigos, o seu vizinho não pode fazer, mas o que não pode Deus, Ele pode fazer e realizar na tua vida. E é por isso que o agradecimento é dele, a glória é dele, o louvor e a adoração é dele. Louvado o nosso Deus. Pedro estava dizendo para eles, olha, não olha para nós não. Se é para agradecer, agradeça ao Altíssimo Todo-Poderoso. Se é para agradecer, não agradeça a nós não. E eu que nessa noite, quando entrei aqui, eu que eu vi um povo agradecendo a Deus por esse ano. Um povo agradecendo ao Senhor. E é dessa maneira, irmãos. Aí Pedro, ele fala, ele continuando, ele diz, agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que Deus já havia antecipado pela boca de todos os seus profetas, que Cristo havia de padecer. Ele aproveitou a situação e começou a falar de Cristo. Ele aproveitou aquela situação, ele não se deixou a bola dele se encher.
Não, deixa as pessoas falar que nós somos os maiorais. Deixa as pessoas achar que nós fazemos. Não. Para Pedro, a única coisa que tinha que estar ali brilhando, que tinha que falar mais alto, era Jesus. As pessoas olharam encantadas com eles. Olha os vasos cheios de unção. Mas Pedro falou, não, mas essa unção quem concede é Jesus Cristo. Essa unção quem concede é o Filho de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aí com isso, com a repercussão que teve do milagre desse homem, acontece a primeira perseguição da igreja. Acontece a primeira perseguição no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Hoje nós lemos no capítulo 1. Você quiser acompanhar comigo, quando Pedro estava falando com o povo, apareceram os sacerdotes, apareceram os saduceus, apareceu o sumo sacerdote, e toda a linhagem sacerdotal apareceram. Os saduceus são povos que não acreditam na ressurreição. Então eles ficaram nervosos, ficaram indignados. Por quê? Porque Pedro estava falando da ressurreição de Cristo. E eles não acreditavam na ressurreição, e muito menos na ressurreição de Cristo. Então eles ficaram enfurecidos com aquilo que Pedro estava falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então se juntou toda a linhagem sacerdotal e foram até de contra eles, e ali todos irritados. E eles, porque Pedro estava ensinando o povo, falando da ressurreição. Então eles se lançaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Quem que pegaram eles? Chegaram e prenderam os dois. Mas por que prenderam os dois? Mas eles estavam... Agora está chegando aqui, eu quero entrar com você. Eles estavam pregando, estavam ganhando almas. Aleluia! Vidas estavam se rendendo aos pés de Cristo e convertendo. E eles, mas pastor, eles entraram, antes de entrar no templo, eles oraram, profetizaram na vida daquele homem, e aquele homem levantou. Andando, eles estavam andando na presença de Cristo, a vida no altar de Deus. Mas hoje, onde eles estão, foram presos porque estavam pregando a palavra, foram presos porque estavam falando de Cristo Jesus. Como pode um negócio desse? Tem muitas pessoas que têm pensado assim. Está assim de pessoas que têm pensado dessa maneira. Não, eu comecei a ir para a igreja, começou a vir um monte de prova, e quer saber, eu vou parar. Não, pastor, toda vez que eu começo a orar, aí vem prova. Toda vez que eu começo, eu vou voltar, não, eu vou pregar. Aí vem prova, pastor, eu nem louvo mais no grupo, eu nem quero mais disso, eu já estou correndo, porque toda vez que eu me dedico a louvar a Deus, aí vem prova, vem luta. O evangelho não é fácil, irmãos. Para pregar o nome do Senhor não é qualquer um. Para louvar a Deus não é qualquer um. Se é prova que tu tem passado, beleza que tu tem passado, por causa do Evangelho de Cristo, isso tem um tempo, vai ter um limite, isso vai ter um basta. Eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ele escolheu, foi você para pregar a palavra dele, para adorar a ele. Tem um porquê das lutas e da prova. Não é porque o inimigo está pensando em você, não. Deus ele está testando, provando a tua fé e o teu amor a ele. Porque aquele louvor é quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar, né? O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. E quando o celeiro não está? Quando o celeiro está cheio, é glória, é aleluia, né? Aí canta o salmo, aleluia, a glória dele, tudo aqui é dele, né? Quem mandou foi ele, quem encheu o celeiro foi ele, é por ele, o culto e a ação de graça dele. E quando não tem nada no celeiro? Aleluia! Aperta mesmo. É o que o prefeito falou aqui, quando o 13º não chega, e quando a porta fecha, e quando o médico ele vem na hora do exame, ele fala enfermidade, né? E quando a enfermidade ela faz assim, eu cheguei. Uma das coisas que a gente fala, aí queremos colocar Deus contra a parede, queremos fazer igual o povo, quando o povo tira um povo abençoado aí, chama Israel, né? Que eles chegaram, saíram do Egito, saíram da escravidão. Aí Deus falou, não, o povo vai encaminhar 3 dias.
Né, por causa da desobediência, caminharam no parente, viveram 40 anos no deserto, nem aqueles que saíram de Josué e Caleb, que entraram na terra. Mas o que eles fizeram na porta do Mar Vermelho? Eles colocaram Moisés, o líder deles, contra a parede, dizendo: olha, Deus nos trouxe aqui para nós morrermos. Mas espera aí, quando estava tudo bem, quando o faraó falou: ó, pode ir embora todo mundo. Se tivesse rojão ali, o povo estava estourando. Pensa o povo saindo ali na porta do Egito. Aí tem aqueles, aí estão os egípcios lá e o povo de Israel olhando: estou indo embora, tchau, só glória, só vitória. Mas aí quando chegou diante do mar e o faraó vindo os seus cavalos, seus cavaleiros, aí começaram a indagar a Deus. Quando estava tudo bem, ninguém estava indagando a Deus, ninguém estava reclamando. Mas aí quando chegou na situação estreita, começaram a reclamar. Está 5 pessoas assim, irmãos. Aí quando está tudo bem, Machado e Pedro pregando a multidão, convertendo 3.000 almas, ganhando almas para Jesus. Meu Deus, é Deus a vida do Pedro. Aí vem a perseguição. Eu parei, pastor, eu vou entrar para dentro da caverna, pastor Marcos, me dá um tempo. Pastor Marcos, dá um tempo aí que eu não vou mais te pregar, estou passando umas lutas difíceis, estou passando os problemas. Bom, eu estava hoje no curso, hoje à tarde, eu estava meditando na situação quando Jesus, no Monte das Oliveiras, ele pega e ele fala: Pai, afasta, eu vou por cima, afasta de mim esse cálice. Mas aí tem uma vírgula, ele fala: mas todavia seja conforme a tua vontade. Jesus, ele sabia, ele estava angustiado, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha sentimentos como você tem. Ele sabia que o que ia vir para cima dele era uma carga muito grande. Mas só que ele falou: mas todavia seja a tua vontade. Por quê? Porque ele sabia que o Pai estava no controle de tudo. Aleluia! Às vezes nós falamos: Deus. Aí nós oramos a Deus e falamos: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é a vontade de Deus, é nos lapidar. Isso é a vontade de Deus, é nos levar para a casa do oleiro. Isso é a vontade de Deus, é de quebrar o vaso. Quando nós chegamos na presença de Deus, nos bota, nos trabalha, Senhor, preciso de uma reforma, Deus. Aí falou: vem. Aí, não, Deus, mas só tira isso aqui. Não, Deus, só tira isso. Não, Deus, deixa isso aqui mais um pouco. Aqui está amassado, mas não ligo não. Irmão, quando nós entramos na casa do oleiro, irmãos, o oleiro é Deus. Entenda uma coisa, somos vaso dele. Ele trabalha da maneira que ele quer. Aí eu volto aqui quando dessa primeira perseguição, eles foram presos. Mas tinham pregado, ganhando almas. Mas foram presos. Mas eu vou dizer para você, irmãos, tudo tem um propósito. Aleluia. Antes de Jesus Cristo subir a destra de Deus, ele falou que para os seus discípulos: ide pregar o evangelho para toda criatura. Ó, quando Pedro foi preso, aconteceu um efeito, um resultado. Cerca de 5.000 almas se converteram. Aleluia! Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? As pessoas acham que se converter a Cristo é que tem que mostrar na TV a BMW. Antes eu tinha um Fusca e hoje eu tenho uma Mercedes. Eu sou a igreja tal. Antes eu ganhava R$600, agora eu ganho 5.000, sou empresário. Eu sou a igreja tal. E aonde fica Jesus nisso? E aqueles que ganhavam 600 e hoje estão ganhando 300? Aonde eles estão? Aonde eles entram aí? O que está acontecendo hoje, irmãos, tem que ter isso tem que mudar. Pedro, ele converteu 5 almas. Após aquele milagre, ele pega, ele começa a falar da ressurreição de Cristo, ele fala do Salvador, ele é perseguido. Pedro, ele foi preso, levado preso, final da tarde, pronto para a prisão. Mas o que aconteceu? Ele ganhou 5 almas para Jesus. O que Deus está querendo nos ensinar nessa noite é na sua prova, na tua peleja. Deus, ele vai honrar através do que tu tem passado. Almas vão se render ao
E o que acontece? Ó 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens de quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais anciãos e sacerdotes. Aí estava lá Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que havia da linhagem do sumo sacerdote. Uma cúpula, irmãos, se reuniu. No dia seguinte, uma cúpula lá em Jerusalém se reuniu. E aí estava Pedro e João no meio daquela cúpula. E ali eles não estavam sendo condenados. Eles estavam sendo interrogados o porquê eles estavam falando do nome de Jesus, porque eles estavam falando da ressurreição. E se fosse eu e você ali? Porque muitos hoje, irmãos, é aquilo, acham que o evangelho é só bênção, é só vitória, é chave, é casa, é isso, aquilo, Deus me dá, Deus me concede. É desse jeito, Deus. E aí quando passa por uma situação difícil, aí fala, eu vou sair, vou parar. Porque minha bênção não chegou. Irmãos, a maior vitória é saber que o meu nome e o seu está escrito no livro da vida. Aleluia! Eu não me preocupo se Deus ele quiser dar uma mansão, se Ele quiser dar um barraquinho. Eu também penso assim. Porque, irmãos, não vamos levar nada. É verdade, pai. Não vamos levar. Se Deus ele quiser fazer você rico, milionário, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele tem que continuar sendo o mesmo Deus. Aleluia! Deus é o mesmo. E Ele toma conta de nós como Ele tomava conta dos céus. Ele tomava conta. Eu vou provar para você como Ele tomou conta de Pedro e João nessa situação. Não se cale, não pare de pregar o Evangelho. Não tenha medo de pregar a palavra do Senhor por nada. Eles no dia seguinte, a cúpula toda, e começaram a interrogar eles. Olha o que aconteceu. Olha a defesa deles. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes respondeu: principais do povo e dos anciãos de Israel. Aleluia! Enquanto você está bem, Paulo diz: aquele que está de pé toma luz para que não se Caia. Enquanto você está tudo bem, continue buscando. Porque quando virem os maus dias mal na tua vida, você não desistir, você não abaixar a cabeça, mas sim você erguer e falar: Deus, Ele está no controle de tudo. Temos um Consolador, irmãos, que Ele está todos os momentos, 24 horas comigo e com você. E na hora dos dias difíceis Ele vai estar para nos consolar. O que aconteceu? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Sabe o que tem faltado nas nossas vidas, na vida de muitas pessoas, irmãos, para vencer as suas lutas, as suas batalhas? A presença do Espírito Santo de Deus. Busca todo tipo de coisa, mas não tem buscado a presença do Espírito Santo. Aleluia! O que tem faltado é isso, irmãos. Isso é geral, irmãos. As pessoas querem buscar materialismo, mas estão deixando a parte espiritual de lado. Tem deixado a parte espiritual. Jesus ele falou para aquela mulher, aquela mulher aquela mulher da samaritana. Falou para aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4. E ele falou, ela falou para ele: mas Senhor, onde é que é o certo adorar? Se é no monte, se é no templo, né? E ele falou assim: ó, Deus é Espírito. Aleluia, importa. E o que importa é que os adoradores o adorem em Espírito, aleluia, em Espírito e em verdade. Olha, Deus é Espírito. Deus não é uma forma física, não é uma forma material, mas sim espiritual. Aleluia. Vamos adorar a Deus, irmãos, entrar num estado espiritual. Aleluia! Sentir a presença de Deus tem que estar em espírito. É verdade. É o que tem faltado hoje, irmãos. Pastor, eu vim para a igreja, não senti a presença de Deus, porque você não entrou em espírito. Porque ainda você não se entregou totalmente. Você não entrou aqui e falou: Deus, faça a tua vontade, abra o meu coração, Senhor. É dessa maneira, irmãos. Está
momentos, situações difíceis que nós tivemos, esse Consolador vai nos ajudar. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aí o que ele começa a falar naquela defesa? Ele fala: visto que hoje somos interrogados acerca do sacrifício, do benefício feito a um homem enfermo, de modo qual ele foi curado. Seja conhecido a todos vós e todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que o crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome desse, é que este homem está curado diante de vós. Ele está dizendo: olha, é diante de Jesus, é diante desse homem, é diante dele que esse homem está curado. Mas ele estava numa roda, ele estava, irmãos, no meio de uma cúpula, que estava interrogando eles, querendo botar medo, eles se calarem. Estavam presos, queriam intimidar. Homem de Deus e mulher de Deus, ele não se cala, ele não se intimida pelas lutas, pelas perseguições, pelas ameaças, irmãos. Porque nós sabemos, irmãos, que aqui não é nosso lugar, não é o meu, não é o seu, irmãos. Não é. Muitos hoje têm aproveitado o trabalho, tratado Cristo como marca, para ganhar fama, para ganhar conhecimento. Mas para que isso? Sendo que o nosso lugar lá na glória é com Ele. Aleluia. Aleluia. Eu sempre falo, irmãos, nome de mulher de Deus, nome de homem de Deus não tem que estar, irmãos, sendo divulgados. Muitos hoje se procuram: o meu nome tem que ser conhecido, tem que estar na mídia. Hoje o meu nome tem que estar numa rádio, tem que estar na TV, tem que estar no programa de TV. Não, hoje o meu nome, ninguém me conhece, irmão. Se o Pai conhece, já está bom demais. De que adianta meu nome estar nos 4 cantos dessa terra, mas ele não está lá no livro. Minha preocupação isso é essa: o nome tem que estar lá. É uma festa, aquela festa VIP, né, toda bonita, e tem a lista de convidados, né? Aí para você entrar na festa, né, pastor Marcos, seu nome tem que estar lá. O pastor Marcos chega, né? Aí está lá o segurança, lá, o pastor Euclides, pastor Paulo, um do lado do outro, né? E fala assim: boa noite, eu sou o pastor Marcos. Meu nome está aí na lista, fui convidado. Sim, pastor, seu nome está, pode entrar. Aí chega o pastor Paulo: seu nome não está, você não entra. Uma festa é assim. Lá no céu, irmãos, ninguém compra a salvação com isso, não. Glória a Deus, aleluia. Ninguém compra a Deus com palavras bonitas, não. Mas salvação nós conquistamos no nosso coração, na presença dele. Por mais que esteja difícil, irmãos, continue. Por mais que você esteja sendo perseguido, por causa do pastor, eu comecei a ir para a igreja, pastor, passando tanta luta, tanta prova, mas isso eu tenho basta. E diante de toda essa tempestade que você esteja passando, eu estou passando, Deus, ele está no controle de tudo. Aleluia, Deus. E Pedro, ele falando que quem curou aquele homem que estava diante deles foi esse Cristo. Aí ele fala no 11: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificares, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Pedro, ele não pegou e falou: opa, peraí, João, vamos ficar quieto aqui, entendeu? Vamos falar que nós estamos arrependidos, que nós estávamos emocionados com a cura e vamos libertar a mente. Você acha que Pedro estava preocupado se iam prender ele de novo ou não? Você acha que João estava preocupado se eles iam ser presos de novo ou não? Irmãos, façamos o que é bom em tempos oportunos. Ele estava com uma oportunidade, irmãos, para pregar para muitos ali que não acreditavam no Filho de Deus. E quantos de nós temos temido, hein, irmãos? Quantos de nós temos ficado calados? Não sei não, vou pregar para o meu vizinho não, ele vem cascar grossa, ele vem pro culto, vai me xingar, vai falar um monte, eu não quero passar essa vergonha não. Vergonha, irmãos, é chegar diante e prestar conta com Deus e nosso nome não está lá. É verdade. E aí não vai ter volta, irmãos. Então aproveitar o agora,
Não, o inimigo ele trabalha com intimidação, é querer intimidar em você. Tudo, irmãos, nós sabemos aqui a situação de Jó. Para ele ter feito, tirado tudo que Jó tinha, menos a sua vida, foi Deus teve que permitir. Eu tenho comigo isso, irmãos. Inimigo, se você está me afligindo, mas uma coisa eu tenho certeza, meu Deus que está permitindo isso. Então se Ele está permitindo, é porque Ele tem algo para me ensinar e caiu ali. Está sendo afligido, irmão. Está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo provado. Continue, irmão. Aleluia. Siga em frente. Faça como esse Pedro, como esse João. Peraí, não vamos se calar não, oportunidade agora, vamos pregar, vamos falar, vamos dar glória, vamos dar aleluia. É lá no seu trabalho, é na tua casa, é na tua família, é no curso, é na igreja, é na rua da igreja, é no dia do evangelismo, é onde Deus vai colocar a planta nos seus pés. Não se intimide, para com esse negócio. Não, Deus, eu só vou voltar a pregar, só vou voltar a louvar quando o Senhor der a minha vitória. Fala, irmãos, olha para você, respira fundo. Olha o fôlego de vida que Ele te concedeu. Olha a saúde que Ele te deu. Eu tenho isso comigo enquanto eu e você estiver de pé. É porque Deus Ele tem propósito na tua vida. Todo dia que você levantar pela manhã na sua casa e você se olhar no espelho ou no retrovisor quando você estiver saindo no seu carro, na sua moto, ou naquele reflexo do vidro do ônibus, e você olhar para a face e glorificar Ele. Deus, mais um dia que eu estou vivo, é porque o Senhor tem negócio comigo aqui nessa terra. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Soldado do exército de Cristo é isso, é um propósito. Você não está aqui próprio por acaso, não. Você não foi jogado aqui por acaso, não. Tem um propósito na tua vida. E tem algo que Deus, através da tua vida, Deus Ele quer fazer. Ele foi lançado diante daquela cúpula de sacerdotes, o sumo sacerdote dos saduceus, porque tinha um propósito. Já tinha ganhado, através daquele discurso ali do após o milagre daquele homem, ganhado 5 mil. 5 mil se converteram, mas foi preso. Mas aí tinha um propósito, e o propósito estava aqui no falar de Jesus Cristo. E aí depois disso vem a decisão do Sinédrio. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e aí eles foram informados que Pedro e João, irmãos, não eram letrados. Eles ficaram admirados com aquilo, mas que defesa é essa? Que autoridade foi essa? Que eloquência foi essa deles? Que peso, que autoridade, eles estavam falando de Cristo. O Sinédrio ficou admirado com aquilo. E aí ainda chega neles e fala: Pedro e João, eles não são doutorados não. Que conhecimento é esse? Ah, não sei. Porque letrados eles não eram. Mas sabe de onde foi isso? A graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A proteção de Deus é nessa hora que eu ajo. É nessa hora que o bom toma conta. É nessa hora que Ele protege. É nessa hora que nós falamos: ai meu Deus do céu, e agora? Ele fala: e agora? Olha para o teu lado que eu estou do seu lado. Olha para o lado, vira um pouquinho o pescoço, eu estou do teu lado. O agora, eu estou aqui já. Ele se faz presente. Ele já se faz presente no meio de nós. Então qual foi a decisão deles? Eles mandando sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens, porque a todos que habitam em Jerusalém, manifesto por eles, foi feito um sinal notório e não podemos negar. Aleluia. Eles estavam dizendo: o milagre que aconteceu é notório, não dá para negar, não dá para colocar a acusação deles. Quem atentará acusações contra os eleitos de Deus, Senhor justifica. Deixa voltar, deixa as pessoas julgar o seu chamado, o seu ministério. Deixa as pessoas zombar, irmãos. Deixa as críticas vir. Se é lá no teu trabalho é perseguição, é dentro da tua casa é perseguição, é na sua rua é perseguição. Deixa acontecer, irmãos. Quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Ele que justifica. Sua
apenas faça a vontade de Deus, só apenas dê o seu melhor, só apenas se entregue na presença dEle, se entregue em fazer a vontade dEle, se empenha na obra, na casa de Deus, se empenha no seu ministério, faça o seu melhor. Dê o seu melhor para Ele. Ele vai tomar conta de mim, de você. Aí no 18 ele diz assim: então chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha o que aconteceu. O Sinédrio chegou, falou assim: ó, vamos soltar vocês, mas ó, vocês estão proibidos de falar do nome desse Jesus aí, tá? Não é para falar no nome dele. Aí nessas horas que muitos vendem a sua vinha, né? Não vou falar, mas não vou ficar caladinho. Não, nem crente eu sou mais. Não sou crente não. Nessas horas assim que o bicho pega, né? Que aparece aí, muitos viram o Batman, né? Se transforma, se esconde. Não, sou crente não. Quem falou pra você que eu sou crente? Não, imagina. Você tá me liberando agora? Não. Irmãos, não se venda. Não troque a sua salvação, por mais que a luta que seja que for. Não troque o que Deus ele tem preparado para você. No 19, aí Pedro ele vem com a resposta de João dizendo assim: julgai se é justo diante de Deus, ouvir antes de vós do que a Deus. Eles estavam dizendo: ó, é justo a gente ouvir vocês antes de Deus? É justo eu ouvir vocês mandar a gente se calar, sendo que Deus nos deu a missão de proclamar o Evangelho? É justo? Aí no 21 ele diz assim, no 20: porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Uma vez eu falei na igreja, fiz uma comparação, que trabalhei muito tempo com internet, né, na Vivo. E aí eu falei assim, que o sinal da internet ele vem no modem, né, e o modem ele recebe. Aí para você transmitir, você tem que ter um roteador. Então, ou seja, o roteador, a missão dele é de receber o sinal, né, do modem. O modem joga para o roteador e ele transmite o sinal, até o sinal Wi-Fi, o sinal via cabo, né? Ele transmite o sinal. Estou conectado direto. O que acontece? Aleluia! Conecta no modem, já o modem roteador com Wi-Fi, ele recebe, ele transmite. A missão dele é o quê? Transmitir o sinal. Nós, Cristo, irmãos, nós, servos de Deus, muita gente hoje ele vem para a igreja, aí o pastor ele vem e prega, aí ele recebe aquela palavra, aí ele vai embora, ele faz isso aqui, ó. Aí carrega, coloca lá na caixinha na casa dele, vai lá e tranca. Irmão, o que Deus ele está te ensinando aqui, Ele quer que você treque também lá fora. Aleluia! Grande Deus, aleluia! Começa, quer ver a diferença, quer ver Deus ele começar a agir mais na minha vida e na tua. Começa a transmitir a palavra dele. Começa. Às vezes tem gente que acha assim, irmãos, até perdi a noção da hora, eu já estou entregando, pastor. Às vezes tem gente que pensa assim, mas Deus ele vai me levar, ele tem que me levar para Macedônia, tem que me levar para outro país para me pregar. Não, irmãos. Às vezes tem vizinhos seus que precisam ver esses seus. Às vezes pessoas no teu trabalho, sabe o emprego que tu não está gostando, que tu está reclamando, ó Deus, ó que prova, que vida. Às vezes tem um porquê ali, velho. Tem gente que está passando ali, tem gente que vai chegar até você, que precisa ouvir desse Deus, que tem guardado, que tem te protegido. Então hoje é noite de agradecimento, é noite de agradecimento. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, sim. Mas temos que hoje sair daqui e entendermos o que nós temos ajudado no Evangelho, o que eu tenho ajudado na casa do Senhor, o que eu tenho ajudado, o que eu tenho colaborado na obra de Deus. E nós queremos que Ele nos ajude, mas o que nós estamos ajudando na obra dele, irmão? Deus ele não dá peixe frito para ninguém, Ele dá vara, Ele dá isca. Ele é tão bom que Ele vai falar, esse rio não vai para esse ali que ele vai ter peixe. Na boca de ninguém. O problema de muito é isso. Abra as comportas do céu e abre os braços, a gente vai cair tudo no peito dele, não, vai atrás.
Faça a sua parte. Faça a sua parte. Pedro e João estavam fazendo a parte deles. Não, vamos continuar. Deus ele vai tomar conta da gente. Não importa o resultado, nós vamos sair daqui vivo ou morto. Mas o Evangelho vai se pregar. Glória a Deus. Se coloca de pé nesse momento. Aleluia. Depois daquelas ameaças, irmãos, aí liberaram eles, porque era notório. Milagre, a cura. Aquele homem tinha 40 anos de idade. Todo mundo conhecia, então não tinha como marcar nada se era mentira ou não. Jerusalém sabia completamente a história daquele homem, da porta do templo. Enfim, ele andando, falou, um milagre aconteceu. Então liberaram os dois. Depois de soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Ouvindo, olha, medita agora. Se você quiser colocar agora a mão no teu coração e fechar os seus olhos. Naquele momento, aconteceu uma oração. Quando eles foram soltos, eles foram para os seus e contaram para os sacerdotes e para os anciãos o que aconteceu. Aí, irmãos, no 24, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio, Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo quanto tua mão, teu conselho tinha anteriormente determinado que fizesse. Agora, pois, ó Senhor, põe os olhos das suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda ousadia. Naquela oração que estavam os sacerdotes, os anciãos, estava a igreja, estava Pedro, estava João. Eles falaram: olha, a gente foi solto, aconteceu isso e isso. Sabe o que eles fizeram? Falando: Deus, agora vai lá no Sinédrio e mata todo mundo. Deus, quebra a perna. Deus, deixa um pouquinho manco para saber que o Senhor é Deus. Olha, irmão, isso aí. Olha o que eles pediram, ó. No 29. Agora, pois, ó Senhor, põe os olhos das suas ameaças e concede aos teus servos que falem tua palavra com toda a ousadia. Ele estava dizendo: ó, enquanto estiver batendo em nós, ó, nós vamos falar com mais ousadia do Senhor. Enquanto estiver mais batendo, está doendo, Deus nos concede mais ousadia. Através, irmão, da minha, da tua vida, através das provas, das perseguições que estamos passando, vamos ganhar almas para o reino de Deus. Sabe qual é o propósito do inimigo? O inimigo, ele sabe que o dia dele que está sendo o dia dele, o fim dele, ele sabe. Sabe qual é a única coisa que ele faz? Ele sabe que ele vai, pastor, o fim dele está próximo, mas o projeto dele é levar o máximo de pessoas possível. Mas qual é a minha, a sua missão? É mudar essa situação. Aleluia! Está apanhando, está sofrendo, está ali, ó, a lança sobre você. Pede para Deus mais ousadia para pregar a tua palavra. Não pede para Deus: Deus, mata, quebra os meus inimigos, não. Faça diferente. Deus, me dá nessa situação, me dá ousadia, autoridade. Em vez do Senhor matar, quebrar, eles vão se converter a ti, meu Pai, e vão entrar na glória comigo também. Glória! Aí, para nós já terminar, aí eles no 30 diz assim: enquanto estendes a mão para curar, para que se realizem sinais e prodígios pelo nome do Senhor Jesus. Ao terminarem de orar, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Pastor, ainda eu não entendi. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas agora Ele quer essa ajuda que Ele tem nos ajudado. Agora você paramos, irmãos, de pedir: Deus, te ajuda a ganhar isso, aquilo. Senhor, me ajuda a proclamar o Evangelho. Está faltando isso no meio de nós. O presbítero José, ele falou, a igreja pequena do coração grande.
Ainda tem pessoas, irmãos, que não venderam a tua vida. Então não vamos vender, não vamos, irmãos. Pode ser que o mundo nunca vai conhecer você. Nunca, pode ser que o mundo inteiro não vai saber da sua história, da tua vida. O importante é o Pai saber. O importante é Ele saber. Então continue, irmãos. Aleluia. Está difícil. Aleluia. Estamos vendo às vezes situações e falar, meu Deus, chega, Deus, eu vou parar, não vai. Vai firme, irmãos, caminha, persista. Que Ele tem tomado conta de mim e de você. Mas como o Senhor estará com vós enquanto vos estiver com Ele. Se o buscar o achará, mas se o deixar também vos deixará. Então peraí, Ele vai estar comigo enquanto eu estiver com Ele? Peraí, se Jesus vai estar comigo enquanto eu estiver com Ele, eu vou me abraçar mais com Jesus. Aleluia. Pastor, vai para lá, pastor. Vai para o outro lado lá, pastor. Pode ir, pastor. Não, Jesus, eu vou com você. De novo, pastor, vai para lá. Não, Jesus, eu vou com você, Jesus. Da tua presença não saio. Da tua presença não arredo. Da tua presença eu não desisto. Então não desista. Caminhe. A minha vitória, ela não está no começo nem no meio. Ela está no final. Eu tenho Ele esperando eu e você. Não desprega a tua cruz. Carregue ela, irmãos, mais que dolorida que seja. Mas naquele grande dia, imagina os anjos olhando para você. Olhando para você assim. Isso aí apanhou. Imagina um anjo falando, esse aí, ó, apanhou, ó. Hoje você não é bem, pode ser bem-vindo em lugar nenhum, mas naquele grande dia lá no céu, imagine Jesus falando, bem-vindo, filho. Aleluia.